E a gente vai falar um pouquinho então sobre síndrome do intestino irritável, como que a gente pode abordar esse paciente, como é que a gente pode tratar esse paciente. Bom, é extremamente importante a aula da doutora Maria do Carmo, porque uma das coisas que a gente tem na abordagem clínica de qualquer doença é que o sucesso do tratamento ele está diretamente relacionado à acurácia diagnóstica. Então, quanto mais acurado o meu diagnóstico, mais chance eu tenho de acertar o tratamento, é óbvio. Se eu errar o diagnóstico, eu erro o tratamento. Então, um diagnóstico bem feito da síndrome do intestino irritável é o que dá o início ao nosso tratamento. O tratamento ele é baseado também nos mecanismos fisiopatológicos que envolvem a síndrome do intestino irritável, que como a doutora Maria do Carmo já mencionou previamente, é baseado especialmente na alteração do eixo cérebro-intestinal, mas não só isso. Outros fatores são extremamente importantes e são incluem, por exemplo, polimorfismos genéticos, metabolismo enteroendócrino alterado, neuroplasticidade alterada. A alteração da microbiota cada vez mais se torna bastante importante, como, participante da fisiopatologia e orientação no tratamento. Metabolismo dos ácidos biliares, especialmente nas síndromes diarreicas. Nós já falamos um pouquinho sobre a importância dos alimentos e da hipersensibilidade, alergias e intolerâncias alimentares. E com certeza a ativação imune na mucosa cada vez mais ganha importância no que diz respeito à sua participação na fisiopatologia, é claro, nos ajudando também a escolher o melhor tratamento para os nossos pacientes. Essa alteração imune na mucosa está diretamente relacionada à disbiose e ao aumento da permeabilidade intestinal, o famoso leaky gut, intestino permeável, intestino poroso. Cada vez mais, então, essa alteração da microbiota e a alteração da permeabilidade mostra que a partir daí é possível haver um infiltrado inflamatório da nossa submucosa e ganha importância especialmente a participação dos mastócitos, basófilos e eosinófilos na fisiopatologia e também como alvo dos nossos tratamentos. O mastócito, como vocês sabem, ao degranular, leva à liberação de centenas de substâncias, especialmente de nosso interesse a triptase e a histamina. Existem substâncias essas que alteram cada vez mais a permeabilidade intestinal, promovem mais inflamação, alteram a secreção de água e eletrólitos, modulam a motilidade do intestino e também modulam a sensibilidade visceral. A partir daí, então, como é que a gente vai abordar os nossos pacientes com intestino irritável? Como é que eu vou tratar esses pacientes? Na verdade, o tratamento começa com uma explicação bastante detalhada para o nosso paciente da natureza crônica da doença, mas também da sua natureza benigna. Também abordando um paciente que é possível várias doenças funcionais acontecerem ao mesmo tempo e explicando especialmente para o nosso paciente também que é possível o paciente migrar de uma doença funcional para outra ao longo do seu tempo e também é possível a associação de doenças funcionais extradigestivas associadas às doenças funcionais do tubo digestivo. Importante ainda mencionar para os nossos pacientes que todas essas alterações fisiopatológicas mencionadas nos slides anteriores estão diretamente relacionadas, grande parte delas, a alterações genéticas que predispõem essas alterações e que levam a síndrome do intestino irritável. Importante a gente falar que ninguém tem intestino irritável porque quer, tem intestino irritável porque pode ter. Mas afinal de contas, como é que a gente vai abordar o paciente do ponto de vista mais objetivo, além de esclarecer a natureza benigna e crônica da doença? A primeira etapa, segundo os guidelines do ADA, é, além da orientação dietética, também modular a dieta dos nossos pacientes. A doutora Maria do Carmo já mencionou que 60 a 70% dos nossos pacientes melhoram dos sintomas da síndrome do intestino irritável com alguma abordagem dietética. A questão é que abordagem dietética que a gente vai propor para os nossos pacientes. Os alimentos eles podem levar a vários sintomas intestinais por vários mecanismos, seja porque eles não são digeridos, por exemplo, levando à hiperfermentação, especialmente de carboidratos, levando então à produção de gases, distensão abdominal, alterando a osmolaridade do intestino através, por exemplo, da produção de ácidos graxos de cadeia curta e de outras substâncias, mudando o pH intracolônico através da própria produção desses ácidos graxos de cadeia curta, e cada vez mais a gente vê que o alimento interage diretamente com a mucosa intestinal. Nós temos mais receptores gustativos no intestino do que tem na boca, que a gente tem na boca, mais receptores olfativos no intestino do que a gente tem no nosso nariz, sensores para temperatura de alimento, para pH de alimento, para osmolaridade de alimento, todos eles estão presentes na parede intestinal,
muitos deles presentes inclusive nas células neuroendócrinas do intestino, células essas responsáveis pela produção de mais de 30 hormônios, vários deles interferindo diretamente na secreção intestinal, na sensibilidade intestinal, na motilidade intestinal. Uma boa parte ainda dos sintomas pode ser causada pela modulação que a dieta exerce na microbiota intestinal. A microbiota por si só também pode produzir uma série de substâncias que interferem diretamente no funcionamento do intestino e indiretamente também modulando o eixo cérebro-intestinal. São várias as dietas propostas para o tratamento de pacientes que têm intestino irritável. E é importante a gente mencionar que não existe nenhuma bala de prata aqui no que diz respeito à dieta. Se eu propor a mesma dieta para 100 pacientes diferentes, eu vou ter 100 diferentes respostas a essa mesma dieta. Portanto, a mensagem mais importante quando a gente fala de dieta é que a dieta deve ser individualizada para cada um dos nossos pacientes. Talvez a melhor coisa que a gente possa fazer para o nosso paciente é restringir cada vez menos alimentos, né? Pedir para o paciente realizar um diário alimentar bem feito para que a gente possa, então, restringir somente o necessário, somente o que traz, o que piora os sintomas dos nossos pacientes. Dietas tradicionais que envolvem, por exemplo, limitar a ingestão de 3 porções de frutas ao dia, limitar gorduras e cafeína, são utilizadas há muito tempo. A dieta do NICE proposta pela Sociedade Britânica de nutrologia também tem ganho cada vez mais importante por ser uma dieta menos restritiva, mais lógica de ser seguida. Muitos nutricionistas e muitos nutrólogos aconselham uma dieta sempre para todo paciente, sem lactose, sem glúten, que é uma atitude que realmente eu não concordo na grande maioria dos pacientes, apesar de haver relatos que 30% dos pacientes podem melhorar com uma dieta sem glúten ou pobre em glúten, isso é muito individual. E é importante que a gente tenha em mente que nenhuma dieta restrita em glúten deve ser instituída sem antes ser afastada da doença celíaca e alergia ao trigo, né? E cada vez mais se fala da dieta dos FODMAPs e da sua falta, na verdade, de evidência robusta, né, para o tratamento de pacientes que têm síndrome do intestino irritável. É uma dieta extremamente restritiva, a doutora Maria do Carmo já mencionou isso de uma maneira bastante clara, interfere diretamente no aspecto nutricional dos nossos pacientes, pode modular nossa microbiota de uma maneira não desejada, já que vários dos FODMAPs têm caráter pré-biótico. A restrição alimentar muito intensa e muito extensa acaba tornando a dieta mais cara. Isso interfere diretamente na socialização dos pacientes, que acabam ficando pessoas chatas que não podem comer nada. E, além disso, o ponto de vista psiquiátrico é extremamente relevante nesse tipo de dieta. Cada vez mais a gente vê a ortorexia, especialmente o ARFID, como diagnósticos psiquiátricos que aparecem em pacientes que têm síndrome do intestino irritável e que são expostos a dietas restritivas por muito tempo. Se fala também na dieta do Mediterrâneo, uma dieta hoje considerada talvez o exemplo de dieta saudável que a gente tem, mas na síndrome do intestino irritável nem sempre a dieta mediterrânea é a melhor opção. É uma dieta muito rica em fibras e a gente sabe que quanto mais fibra a gente consome, em pacientes com intestino irritável, a chance de fermentação é maior e muitos dos nossos pacientes não se adaptam a esse tipo de dieta. Embora seja claramente uma dieta anti-inflamatória que promove então o desenvolvimento de cepas menos inflamatórias, nem sempre é uma opção boa para todos os pacientes que têm síndrome do intestino irritável. Outras dietas são propostas, como a dieta ayurvédica, a dieta chinesa, restrição específica de glúten, dietas restritas em fibras ou não, todas com muito pouca evidência de que de fato funcionam e que de fato fazem diferença, muita diferença na condução dos pacientes que têm intestino irritável. Depois dessa fase inicial, na verdade, concomitantemente a essa fase em que a gente orienta sobre a dieta e a natureza benigna da doença, a sua cronicidade, é muito importante que a gente atue diretamente sobre os principais sintomas da síndrome do intestino irritável. Importante a gente mencionar que não existe síndrome do intestino irritável sem dor abdominal e, portanto, não basta que na síndrome do intestino irritável nós corrigirmos simplesmente o hábito intestinal e a consistência das fezes. É óbvio que em pacientes mais leves, o uso de laxativos em pacientes constipados e de motilidade, medicamentos que diminuem a motilidade intestinal, a secreção intestinal, são importantes na condução dos pacientes, mas esses pacientes não têm uma melhora importante da sua qualidade de vida se concomitantemente a isso a gente não
tratar a dor abdominal desses pacientes. E pelo AGA, é recomendável, então, nesses pacientes mais brandos, associado à dieta, o uso de antiespasmódicos. Roma 4 coloca algumas opções de antiespasmódicos para conduzir esses pacientes com síndrome de intestino irritável. O que a gente tem, na verdade, mais evidência de que possa ser útil nessa situação é o uso, então, do brometo do tilônio, da berberina e também do óleo de menta. Especificamente o brometo de etilônio tem evidências interessantes, especialmente no estudo conduzido pelo grupo do professor Tak em Leuven, né? O brometo de etilônio permite, então, um efeito bastante claro sobre a diarreia e a constipação, já que atua diretamente sobre os canais de cálcio. O brometo de etilônio ainda interfere diretamente em receptores muscarínicos e de taquiquininas e, portanto, interfere diretamente na condução do controle da dor nesses pacientes, ao mesmo tempo que, através de receptores PAF, também interfere na inflamação que a gente mencionou anteriormente. Depois dessa etapa, e é importante que a gente tenha em mente que quando a gente submete os nossos pacientes ao uso de antiespasmódicos, que a gente não vai ter um efeito antiespasmódico com relação à motilidade intestinal rapidamente. Então é importante que a gente não queime os antiespasmódicos sem antes testar os antiespasmódicos por no mínimo 4 semanas, o ideal 6 semanas de tratamento, para que a gente possa depois decidir se funciona ou não e se a gente é necessário partir para uma terceira etapa de tratamento. Essa terceira etapa, pelo EDA, envolve medicamentos que a gente não dispõe no Brasil. Por exemplo, secretagogos nas síndromes constipativas, né, como a linaclotida, lubiprostona, plecanatida, tenampanor, a gente não tem disponível no nosso meio. Do mesmo jeito que a gente também não tem mais o tegazeroide, que é recomendado também pelo EDA. Com relação às síndromes diarreicas, a gente tem os antibióticos, especialmente a rifaximina, que pode ser utilizada nessa fase, mesmo que o paciente não tenha supercrescimento bacteriano de intestino delgado. E nessa fase, em pacientes diarreicos, a orientação é que podemos também já iniciar o uso de neuromoduladores, especificamente então aqui os tricíclicos. Eventualmente a luxadolina, se os senhores estiverem nos Estados Unidos, também pode ser utilizada. Os antagonistas dos receptores da serotonina do tipo 3, como a losetrona e seus derivados, como a ondansetrona que a gente tem no nosso meio, também podem ser utilizados nessa fase. Junto ou mesmo em pacientes que não respondem a essa abordagem, a gente vai passar então para o uso dos neuromoduladores. E a escolha do neuromodulador vai depender muito de cada paciente, se o paciente é magro, se o paciente é gordo, se ele dorme bem, se ele não dorme, se o paciente tem diarreia, se o paciente tem constipação. Mas, basicamente, o que a gente visa aqui com os neuromoduladores é interferir na sensibilidade visceral, ou seja, corrigir novamente a dor do nosso paciente, interagir diretamente no eixo cérebro-intestinal e, é claro, modificar a motilidade, corrigindo a motilidade, para que então a gente possa ter uma melhoria completa da qualidade de vida dos nossos pacientes. Neuromoduladores que atuam sobre a glutamina, receptores alfa-adrenérgicos, serotoninérgicos, colinérgicos, GABAérgicos, estaminérgicos e dopaminérgicos podem ser utilizados na síndrome do intestino irritável. Vários dos antidepressivos atuam sobre esses receptores de uma maneira bastante complexa, em especial os antidepressivos tricíclicos, que têm efeito antimuscarínico, têm efeito antihistaminérgico e têm efeito serotoninérgico e noradrenérgico. A mesma coisa acontece com outros neuromoduladores e o destaque também vai para os neuromoduladores mais complexos, como, por exemplo, os tetracíclicos, com destaque aqui para a trazodona e a própria mirtazapina, que atuam também de maneira complexa em diferentes receptores, interferindo então na motilidade, interferindo na secreção intestinal e no controle da dor abdominal. Nós temos também os serotoninérgicos não neuromoduladores, como é o caso, por exemplo, da ondansetrona e dos GABAérgicos, né, que são, a gente sabe, analgésicos viscerais bastante eficazes, pouco estudados na síndrome do intestino irritável, mas que a gente usa na nossa prática clínica com resultados variáveis, na maioria das vezes bons resultados, especialmente a pregabalina e a gabapentina. Ainda em estudos, os neuromoduladores que atuam sobre os receptores de glutamato e vários outros que podem ser utilizados como anticolinérgicos. Importante a gente ter em mente que todos esses neuromoduladores podem ter efeitos colaterais, e é importante então que a gente saiba quais são os efeitos colaterais restritos a cada neuromodulador que a gente vai escolher. Importante também a gente falar que nem sempre os neuromoduladores são antidepressivos. É possível a gente usar, então, GABAérgicos, que são analgésicos viscerais específicos, e eventualmente até estabilizadores do humor, como é o caso da quetiapina e da olanzapina.
Uma outra coisa que tem sido utilizado bastante para tentar modular, né, a microbiota, que sem dúvida participa da fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, é o uso de probióticos, especialmente lactobacilos, bifidobacterium bacilos. Têm sido observados algumas cepas com resultados interessantes na condução da síndrome do intestino irritável. Associação de cepas, como por exemplo a associação do Lactobacillus acidófilos R52 e o Bifidobacterium longo R175, podem atuar diretamente sobre a dor abdominal, podem atuar sobre o ritmo intestinal e, mais do que isso, pode atuar diretamente modulando o estresse dos nossos pacientes, uma coisa que a gente sabe que com certeza modula os sintomas do intestino irritável, fazendo com que esses sintomas sejam mais frequentes e mais intensos. Outros tipos de tratamento não farmacológicos, como a acupuntura, a mocha, né, relaxamento transcendental, a terapia cognitiva comportamental, também podem ser utilizados. E especialmente, né, a gente tem bastante evidência, especialmente em trabalhos chineses e americanos, da hipnoterapia voltada para a síndrome irritável como uma arma interessante, desde que a gente tenha um hipnoterapeuta que seja especializado na condução de pacientes funcionais. Resumindo então a nossa apresentação, é muito importante que a gente conheça a fisiopatologia da doença e a partir daí a gente direcione o tipo de tratamento mais adequado, né? O predomínio de constipação ou diarreia nos orienta especificamente os medicamentos que a gente vai utilizar, mas é importante que a gente diga que uma boa parte dos pacientes nos vem com síndromes mistas ou alternadas, o que dificulta bastante a escolha da melhor terapia farmacológica para esses grupos de pacientes, devendo se focar então no controle da dor e alternando eventualmente os medicamentos de acordo com o ritmo intestinal que a gente tem pela frente. Muito obrigado. É isso que eu queria falar, professor.